Bom dia, crianças! Com muita alegria estamos aqui para o nosso encontro de catequese. O nosso encontro de hoje se chama Reconhecer Jesus em Nosso Caminho. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, quando caminhamos, precisamos da tua presença. Às vezes, o caminho fica difícil e parece que vamos parar de andar. Mas a sua presença nos dá força, nos anima. Jesus, fica conosco. Amém. Semana Santa, onde pudemos rememorar todo o Calvário de Jesus, o quanto ele sofreu por nós, a sua crucificação, a sua morte e a sua ressurreição. No capítulo de hoje, nós vamos ver o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Então, hoje nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Vamos fazer a proclamação? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús. Ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com um rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: será você o único estrangeiro de Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? E ele perguntou: que coisas? Responderam-lhe: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes do sacerdote e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas as coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que havia tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse, ele é Jesus agora: ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória?
e explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo pelos profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiram: fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então Jesus entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E assim, um ao outro, e disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos 11 e seus companheiros, que diziam: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, depois que tudo aconteceu, os discípulos ficaram muito tristes, perdidos, decepcionados, sem saber muito bem o que fazer. E Jesus aparece para os discípulos para orientá-los. Então, esse texto nos conta que 2 discípulos já estavam voltando para Emaús, muito tristes, quando de repente Jesus se aproxima deles. Mas eles estão assim tão tristes, tão sem esperança, tão desanimados, que eles nem percebem que era Jesus que estava andando com eles. E Jesus pergunta para eles: o que aconteceu? Por que vocês estão assim tão tristes, né? E eles contam tudo o que tinha acontecido com Jesus. E Jesus escutou, se interessou pelas angústias deles e as necessidades desses discípulos. E a gente percebe que aí tem um diálogo entre Jesus e os discípulos. Primeiro os discípulos contam o que aconteceu e depois Jesus fala sobre as Escrituras, sobre as palavras de Deus, de tudo o que a Bíblia falava a respeito de Jesus Cristo. E nem assim eles conseguiram reconhecer que era Jesus. Quando chegaram lá no vilarejo, perceberam que Jesus ia continuar adiante. Mas embora eles não tivessem reconhecido que era Jesus, a conversa dele, as coisas que Jesus estava falando, eles estavam gostando de ouvir e quiseram passar mais um tempo com Jesus. Então convidaram ele para passar a noite lá na casa deles. E Jesus aceitou. Aí eles chegaram em casa e foram fazer a refeição. Provavelmente eles se sentaram à mesa e os discípulos devem ter falado para que Jesus se servisse. E nesse momento Jesus pega o pão, dá graças, parte e divide com eles. E é nesse momento, nesse gesto de Jesus, que é como se os olhos deles se abrissem e eles reconhecem que aquele homem que caminhava com eles era Jesus. E nesse instante, Jesus desaparece, fica invisível. Então, eles largaram tudo na mesma hora e mesmo sendo noite, eles voltaram para Jerusalém para contar para os outros apóstolos que eles tinham visto Jesus ressuscitado. Então, gente, Jesus caminha conosco, mas nem sempre percebemos a sua presença, porque muitas vezes estamos tristes, desanimados, preocupados,
quase sempre muito ocupados com as coisas do mundo. Precisamos dialogar com Jesus nas nossas orações, nas escrituras da Bíblia, escutar a palavra de Deus e nos deixarmos orientar pelo caminho de Jesus. Nosso coração, ele se arde de tanta alegria, fica aquecido quando Jesus nos fala e quando levamos Jesus aos nossos irmãos. Quando os olhos dos discípulos se abriram, não foi quando Jesus partiu o pão? Então, na Eucaristia, reconhecemos a presença de Jesus. Ele parte o pão e nos dá como alimento. É Ele mesmo, no pão, que na verdade é seu corpo, e no vinho, que na verdade é o seu sangue. Os discípulos, depois que reconheceram Jesus, foram contar aos outros, foram dar testemunhos de que Jesus estava vivo. Nós também devemos testemunhar, contar aos outros que Jesus está vivo e caminha conosco. Como vamos fazer isso? Falando sobre a Bíblia para as pessoas, amando os outros como Jesus ama, escutando as necessidades das pessoas, assim como Jesus escutou a dos discípulos de Emaús, cuidando dos doentes, dos pobres, daqueles que precisam de ajuda. Cada vez que fazemos isto, é a Jesus que estamos servindo. Assim como os discípulos de Emaús, é preciso reconhecer que Jesus caminha conosco. Amém? Esse foi o nosso encontro de hoje. Teremos 2 questões de atividade. Primeiro, que fez Jesus quando sentou-se à mesa com eles? Segunda questão, o que aconteceu com eles? Aguardamos a resposta de vocês, como vocês já sabem, já estão acostumados. E vamos agradecer por esses ensinamentos, vamos absorver isso, pensar bastante nisso, no que aprendemos hoje e colocar isso em prática na nossa vida. Então vamos fazer nossa oração final? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigado por este encontro, pela oportunidade de podermos aprender sobre as Escrituras, sobre o amor de Jesus, sobre a misericórdia do Pai. Que Jesus esteja sempre conosco em nosso caminhar. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Que sua ressurreição renove nossa esperança. Amém. Que Ele nos conduza pelos caminhos da paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma excelente semana para todos. Aquele beijo no coração e até o próximo encontro.